Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da ligação de valência. É com essa teoria que a gente começa a entender como as ligações químicas funcionam. De maneira geral, a gente pensa em associar essa teoria com ligações covalentes, mas ela também é válida para ligação iônica. Afinal, mesmo ligações iônicas se valem de um certo grau de sobreposição de orbitais. Vocês vão perceber, se vocês não conhecem a TLV, que ela fala sobre o fato de que orbitais de átomos diferentes se combinam para formar uma ligação entre esses dois átomos. Lembrando que orbitais são os gráficos das funções de onda que nós estudamos algumas aulas atrás, beleza? Assim como o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, ele é a representação gráfica, ele é a figura que representa uma função, uma continha. Os orbitais são a representação gráfica, são a visualização de uma função, de uma conta, de uma equação. Beleza? Qual que é a ideia então sobre como se formam as ligações químicas? Vamos primeiro lembrar que os elétrons dentro de uma molécula, eles ocupam orbitais atômicos, segundo a teoria da ligação de valência. Na próxima aula nós vamos ver uma outra teoria de ligação chamada teoria do orbital molecular. Nós vamos lá deixar de falar, quando falarmos em molécula, deixaremos ali de falar sobre orbitais atômicos, passarão a ser orbitais moleculares, teoria do orbital molecular. Mas por enquanto, aqui na TLV, a gente entende, a gente assume, aceita que mesmo numa molécula, cada elétron está ocupando um orbital atômico, ou seja, localizado no átomo, pertencente àquele átomo, beleza? E a ideia é a seguinte: o que acontece na ocasião de uma ligação química, o que acontece quando se forma uma ligação química, é que você tem uma sobreposição de orbitais atômicos. Os orbitais de um átomo se sobrepõem aos orbitais de outro. E a região entre os núcleos é o orbital formado pela sobreposição de ambos. Ali você tem uma ligação química, beleza? Dá uma olhada. Então você tem dois orbitais a princípio do tipo S, tá? Que estão separados. Quando há a sobreposição desses orbitais, dizemos que houve a ligação química entre este orbital S e esse orbital S, beleza? Essa região aqui, onde eles estão sobrepostos, onde um está sobre o outro, penetra no outro, a gente chama de ligação química. Esta é a ligação química, de acordo com a TLV, beleza? Olha aqui o mesmo exemplo, só que com orbitais do tipo P. Aí você tem uma ligação química entre orbitais P. É o que acontece, por exemplo, na molécula de Cl2. A molécula de Cl2 se forma pela sobreposição de orbitais P, de cada átomo de cloro. Aqui, por exemplo, seria uma representação, a molécula de H2, por exemplo. E aqui você tem dois orbitais, a princípio separados, que se sobrepuseram e formaram uma ligação, que a gente chama de sigma, vou explicar isso mais para frente, mas é uma ligação química. Aqui, por exemplo, podia ser a formação da molécula de HCl, com o orbital S do hidrogênio, com o orbital, um dos orbitais P do cloro, beleza? Vamos ver isso mais a fundo agora, dá uma olhadinha. Agora, tudo isso parece muito simples, muito perfeito. Tem o orbital de um átomo que se encaixa, que se sobrepõe ao orbital do outro, e tudo bem. Acontece que esses orbitais, lembre-se bem, são as regiões onde os elétrons estão, muito provavelmente, localizados. O que isso implica? Que, se você for pensar na regra do octeto, por exemplo, essa sobreposição de orbitais tem que fazer com que, no máximo, o átomo tenha na camada de valência, portanto, nos orbitais de valência, 8 elétrons, com algumas raríssimas exceções que chegariam a 2, por exemplo, o hidrogênio ou o lítio, beleza? Mas se formos pensar assim, seria muito difícil explicar, por exemplo, casos como esse, dá uma olhada. Como eu posso, então, admitir a existência de moléculas como o cloreto de berílio, o trifluoreto de boro, o próprio metano, uma molécula muito famosa, muito importante, o PCl5, o hexafluoreto de enxofre, tá? O IF7, o heptafluoreto de iodo. Como esse tipo de molécula pode existir? E a questão é a seguinte: mas o que tem de errado e por que não existiriam? Pessoal, observe que em todas essas moléculas aqui, você está quebrando, rompendo com a chamada regra ou teoria do octeto. Nenhuma dessas aqui, exceto o CH4, cumpre a regra do octeto. E mesmo o CH4, vou te mostrar mais um pouco à frente, o carbono não deveria fazer 4 ligações. O que eu quero que você perceba é, em cada uma dessas moléculas, o átomo central, que nesse caso é sempre o que estiver à esquerda,
Em cada uma dessas moléculas, o átomo central, ele está fazendo um número de ligações diferentes do que eu iria prever. Tudo bem? Como é possível explicar a existência dessas moléculas se, em sua maioria, elas não cumprem a chamada regra do octeto, que é muito da fuleira, a gente já comenta sobre isso, tá bom? Ou elas fazem ligações diferentes do que eu esperaria apenas observando os seus orbitais. Quem vai ajudar a gente a entender isso, quem vai elucidar, trazer luz sobre esse assunto é a teoria da ligação de valência e a hibridização. Vamos comentar um pouco sobre isso. Se liga só. O átomo de berílio isolado tem configuração 2s2. Se você distribuir, o berílio tem número atômico 4. Aí você distribui 1s2, 2s2. Primeira coisa, o berílio, teoricamente, sequer deveria fazer ligação. O berílio deveria ser um gás nobre, se você parar para pensar. Ele tem a camada totalmente completa, sim ou não? É como se o berílio se assemelhasse ao hélio, só que o hélio tem 2 elétrons na primeira camada, o berílio tem na segunda camada. A questão é, o composto BeCl2, por exemplo, ele existe, é um fato. Então nós precisamos encontrar uma explicação do porquê ele existe, certo? A gente observa que as teorias vigentes até então, elas não podiam explicar a existência de uma molécula como BeCl2, porque ele rompe, ele fere a teoria do octeto. Dá uma olhada. A questão é a seguinte, é um fato que o BeCl2 é um berílio fazendo 2 ligações, beleza? Como eu posso explicar isso? Tem outra questão muito curiosa aqui. Os dados experimentais mostram que o comprimento e a energia da ligação berílio-cloro é igual. As 2 ligações berílio-cloro têm o mesmo comprimento e a mesma energia, ou seja, elas são totalmente iguais. O que isso implica? Pessoal, isso você leva para sempre para sua graduação, para sua formação como químico. O fato de que ligações químicas tenham a mesma energia de ligação, entalpia de ligação, e a mesma distância de ligação implica que essa ligação está sendo feita pelo mesmo tipo de orbital, beleza? Orbital S, P, sp2, sp3, sp, o que for, beleza? Se as ligações químicas têm a mesma distância de ligação e a mesma energia, elas têm de estar sendo realizadas pelo mesmo tipo de orbital. Isso implica que o berílio, de alguma maneira, está realizando 2 ligações e ele está fazendo isso com 2 orbitais iguais, beleza? Agora eu quero te chamar a atenção para um outro fato. Para haver uma ligação covalente normal, não importa se simples, dupla ou tripla, o orbital que está participando dessa ligação, que vai se sobrepor ao do outro elemento, tem que ter apenas um elétron. Como cada orbital? Orbital é cada caixinha dessa aqui, tá, gente? Como cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, princípio da exclusão de Pauli, dizer que só tem um elétron nele é dizer que ele está preenchido pela metade. É isso que nós chamamos de orbital semi-preenchido. Toda ligação covalente normal, simples, dupla ou tripla, acontece com orbitais ou através de orbitais semi-preenchidos, beleza? O que eu quero que você observe. Como raios o berílio está fazendo a ligação, e ainda mais 2 ligações covalentes normais, se ele tem os orbitais totalmente preenchidos? Os orbitais do berílio, via de regra, de maneira geral, a princípio, eles estão ou totalmente cheios ou totalmente vazios. Mais uma incógnita, como raios existe a molécula de BeCl2? E é um fato que ela existe, você percebe? O que nós vamos tentar entender agora é uma explicação do porquê ele existe. Veja, não estamos tentando ver se ela existe. O que nós vamos tentar entender é, ou propor uma explicação de como isso pode acontecer, beleza? E a melhor explicação até aqui para isso é algo chamado hibridização, ou hibridação, que talvez você já tenha visto nas aulas de Química Geral, beleza? 1 ou 2, não me lembro. Olha a ideia. No caso do berílio, o que acontece é que um dos elétrons dos orbitais 2s são promovidos para o orbital, ou um dos orbitais 2p. Qual desses 3 não faz a menor diferença, beleza? Agora, perceba que isso, de certo modo, resolve o problema. Porque agora veja que eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Agora dá para eu formar ligações químicas covalentes normais, no caso simples com o cloro. Porque cada cloro poderia colocar o seu outro elétron aqui, ó, preenchendo o orbital do berílio. Acontece que, como eu destaquei com você, lembre-se que
O experimental, o dado experimental, aponta que essas duas ligações são iguais. Elas têm a mesma energia e têm o mesmo comprimento de ligação, têm a mesma distância entre o berílio e o cloro para cada lado. Isso implica que os orbitais que o berílio estão usando são os mesmos. Perceba a sutileza disso. Se você fizer a ligação do jeito que está aqui, você estaria usando um orbital S para uma ligação e um orbital P para a outra ligação. Seriam orbitais diferentes e, por consequência, teríamos ligações diferentes. Mas não é isso que o dado experimental mostra. O que eu quero que você entenda com isso é o seguinte. Na hibridização, normalmente você promove elétrons. Beleza? Nem sempre. Nós vamos ver casos adiante onde você não promove elétrons. Mas normalmente você promove elétrons. Mas mais do que isso, você sempre mistura os orbitais. Veja, não é só promover o elétron do 2s para o 2p, no caso do berílio. Você tem que juntar os orbitais s e p que estão semi-preenchidos. Tudo bem? E quando você junta, quando você mistura esses orbitais, você formou novos orbitais, formados por essa mistura. Esses orbitais, formados por uma mistura, são chamados de híbridos. Daí o nome desse fenômeno ser hibridização. Hibridização, hibridizar, híbrido quer dizer misturado. Nós estamos vivendo um momento aí, né, no mundo, vamos falar aqui do Brasil, onde estamos às portas talvez de voltar às aulas. E talvez, uma das propostas, é que voltemos num módulo, num formato híbrido, ou seja, misturado, mesclando alguma coisa. No caso, que coisa? Parte das aulas seria presencial, parte seria online. Hibridizar quer dizer misturar, pessoal. Orbitais híbridos são orbitais misturados, e no caso você estaria usando orbitais S e P. Como você, no caso, está usando um orbital S e um orbital P, você formaria dois novos orbitais do tipo SP. O que é importante? O número de orbitais híbridos que você forma é igual ao número de orbitais puros, atômicos puros, que você utilizou. Como assim? Para formar a ligação do BeSL2, eu utilizei dois orbitais atômicos puros do átomo de berílio, o S e um dos P's. Usei dois orbitais puros, portanto vou formar dois orbitais híbridos. O número de orbitais híbridos que você forma é igual ao número de orbitais puros que você utilizou, beleza? Dessa forma, se liga, você formou dois orbitais SP semi-preenchidos. Gente, são esses orbitais SP aqui que vão se sobrepor aos orbitais puros do cloro. Repara que você tem ainda puros, não hibridizados, não misturados, dois orbitais P, que são esses aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, formando a ligação, lembre-se, cada átomo de cloro tem configuração final 3s2, 3p5. E os orbitais híbridos do berílio são dois orbitais sp semi-preenchidos. Cada lobo, cada lado, digamos assim, do orbital sp, cada um dos orbitais sp, vai então se sobrepor a um dos orbitais p do átomo de cloro, justamente aquele que estiver semi-preenchido. Cada orbital p de um dos cloros vai jogar o seu elétron aqui no orbital do berílio, formando a ligação. Estas aqui são as ligações simples berílio-cloro, duas, beleza? Através dos orbitais híbridos do átomo de berílio, beleza? Esse é o BeSL2. Num caso parecido, a gente pode pensar na hibridização sp2, onde você vai misturar um orbital S com dois orbitais P. Portanto, você vai misturar três orbitais híbridos, beleza? Portanto, você vai misturar três orbitais atômicos puros para dar origem a três orbitais híbridos, misturados. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: como é que eu sei quantos orbitais vão se misturar? Porque no BeSL2 se misturaram apenas dois, mas no BF3 vão se misturar três. Como é que eu saberia disso? Pessoal, aqui vem aquela ideia de domínios eletrônicos. Eu quero que você entenda uma coisa. A hibridização ela acontece para que você acomode os domínios eletrônicos ao redor do átomo central, de um modo que ele não poderia fazer sem se misturar, sem hibridizar. O átomo puro, o átomo central da molécula puro, sem hibridizar, não conseguiria assumir
alocar aquele número de domínios eletrônicos ao seu redor sem sofrer hibridização. Então, para você saber quantos orbitais puros você vai ter que misturar, que hibridizar, veja quantos domínios eletrônicos tem ao redor daquele átomo central. Veja que no caso do trifluoreto de boro, o BF3, são 3 domínios, porque é de se imaginar que cada boro esteja fazendo uma ligação simples com cada flúor. Cada ligação dessa, feita boro-flúor, é um domínio. Como são 3 ligações, são 3 domínios. Para acomodar 3 domínios, eu preciso de 3 orbitais, no caso, híbridos. Porque todas as ligações BF, para formar o BF3, são iguais, têm o mesmo comprimento e a mesma energia, o que quer dizer que elas foram formadas através dos mesmos conjuntos de orbitais. Você percebe isso? Vamos dar uma olhada então? O boro, ele tem configuração 1s2, 2s2, 2p1. E teoricamente, o boro só deveria fazer uma ligação covalente normal, beleza? Lembre-se que normal quer dizer simples, dupla ou tripla. Normal é o contrário de coordenada. Normal não é o contrário de dupla. Normal não é sinônimo de simples, beleza? Normal é o contrário de coordenada. Ligações simples, duplas e triplas são todas ligações covalentes normais, beleza? Mas é um fato que o boro está fazendo 3 ligações e que são todas iguais, o que quer dizer que ele está usando 3 orbitais do mesmo tipo. Como eu posso explicar isso? Eu posso admitir que esse elétron do orbital 2s2 foi promovido para um dos orbitais vazios, a princípio, 2p. E assim, agora sim eu tenho 3 vagas. Eu tenho a possibilidade de formar 3 ligações covalentes normais, no caso simples. Porém, se eu fizer a ligação do jeito que o orbital está agora, eu teria uma ligação de um certo tipo e 2 outras ligações iguais. Então, das 3 ligações, uma seria diferente das outras 2. Você percebe? Se eu fizer a ligação desse jeito que o orbital está agora. Mas o dado experimental me mostra que as ligações são todas do mesmo tipo. Eu tenho a mesma distância de ligação, eu tenho a mesma energia de ligação. Ou seja, eu não só promovi esse elétron, eu uni, eu misturei, eu hibridizei o orbital 2s com 2 dos orbitais 2p. Gente, 1s com 2p, ao todo eu estou hibridizando 3 orbitais puros. Então eu vou formar 3 orbitais híbridos. Beleza? Esses 3 orbitais híbridos, então, são esses aqui. Isso aqui é um orbital híbrido sp2. Esse é um outro híbrido sp2. Esse é um outro híbrido sp2. São esses 3 orbitais que vão dar de cara, que vão se sobrepor aos orbitais p do flúor. Assim. Você reparou? Olha os orbitais sp2 aqui livres e cada flúor se aproxima e sobrepõe os seus orbitais p puros, justamente aquele orbital que estiver semi-preenchido com um elétron, que vai se emparelhar nos orbitais sp2 híbridos do boro. Percebeu que sobrou um orbital p puro no boro? Que é esse orbital branquinho aqui, eu não sei se você consegue ver, tá bom? Então serão formadas 3 ligações covalentes simples entre o boro e cada um dos flúores, beleza? O que acontece é o seguinte, você percebe então que, dessa forma, eu tenho os domínios eletrônicos ao redor do boro e eu preciso afastá-los ao máximo? Você percebe que figura geométrica se forma se eu unir os vértices dessas ligações, ou seja, os átomos de flúor que estão na periferia? Percebe que forma um triângulo? Essa é uma outra maneira de enxergar a geometria molecular, pessoal. Perceba que o BF3 tem geometria trigonal plana, ou triangular plana, porque essa é a melhor maneira de afastar os seus orbitais com os domínios eletrônicos, de modo que você forme o maior ângulo possível entre eles. No caso, você tem ângulos de 120 graus. Observe agora um caso curioso, que é a base de toda a química orgânica. Sabemos de longa data que o carbono faz 4 ligações, que o carbono é tetravalente, beleza? Agora eu queria que você observasse uma coisa. Olha o carbono, olha a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p2. Gente, teoricamente, quantas ligações o carbono deveria fazer? Ligações covalentes normais, beleza? Você percebe que ele deveria fazer apenas 2, por causa da sua configuração eletrônica?
Mas é um fato, ele faz 4, é a base da química orgânica. Tudo bem? Como é possível? É que o carbono ele se hibridiza em sp3, tudo bem? E no caso de ele fazer 4 ligações covalentes simples, normais e no caso simples, os 4 orbitais que ele usa são do mesmo tipo, são orbitais híbridos sp3. Isso quer dizer, pessoal, que ele está misturando um orbital s com os 3 orbitais p. Um s com 3 p's ao todo são 4 orbitais híbridos. São estes 4 orbitais híbridos e semi-preenchidos, dá uma olhada, que ele usa para fazer suas ligações covalentes simples. Eu não estou dizendo que toda vez que o carbono faz ligações, ele faz através de orbitais sp3. Ele usa orbitais híbridos sp3 quando ele fizer ligações simples. Você está ligado que o carbono às vezes faz ligação dupla, faz ligação tripla, faz 2 duplas, beleza? Aí são outras hibridizações que a gente pode discutir, se você tiver interesse em entender um pouco mais, no atendimento. Por enquanto estou falando o caso mais simples, ou seja, onde o carbono só faz ligações covalentes simples, beleza? E ele o faz utilizando 4 orbitais híbridos misturados sp3. Esse é um sp3, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Tendo 4 orbitais híbridos que apontam para os vértices de um tetraedro, porque isso vai afastá-los ao máximo, ele pode então sobrepor os seus orbitais sp3, cada um deles, ao orbital s, por exemplo, do hidrogênio, formando as ligações CH. Como isso vai acontecer 4 vezes, você vai ter um carbono ligado a 4 Hs, ou seja, um CH4, um metano, onde os ângulos de ligação são em torno de 109 graus e meio. Você percebeu que o que eu te expliquei até aqui são maneiras de você explicar como que átomos que não deveriam fazer aquele número de ligações, na verdade estão fazendo? Observe no caso também que o carbono está cumprindo a regra do octeto, mas que o berílio e o boro não estavam, mas estavam ficando estáveis abaixo de 8 elétrons. Ou seja, eles estavam descumprindo a regra do octeto, só que para baixo. Existem casos em que você pode descumprir a regra do octeto passando do octeto, passando de 8 elétrons na última camada? Sim. Isso se chama expansão do octeto. E acontece, é explicado da mesma maneira que viemos tratando até aqui, ou seja, através da hibridização de orbitais. Porém, eu quero que você observe. Quando você se vale de um orbital s e 3 p's, o máximo de elétrons que você pode acomodar é 8 ao seu redor, ao seu entorno. Por quê? Você vai ter preenchido aqui então com os orbitais do cara que se ligou ao átomo central, no caso o hidrogênio, e você vai ter 4 orbitais com no máximo 2 elétrons cada um, princípio da exclusão de Pauli. Então você vai ter 8 elétrons ao todo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, tenta perceber isso. Eu quero que você perceba que isso vai ser necessário. Pessoal, se utilizando um S e todos os P's, que são 3 ao todo, você consegue no máximo 8 elétrons, e tem moléculas onde o átomo central passa dos 8 elétrons, expande o seu octeto, você percebe que o átomo central muito provavelmente está usando mais do que os orbitais S e P? Ele deve estar usando os orbitais D. Exatamente. Então, para elementos onde a expansão do octeto aconteça, você tem que ter envolvido os orbitais D. Por exemplo, no PCl5. No PCl5, você está hibridizando usando um orbital S, 3 P's e um D. E depois você os mistura, você os hibridiza. E ao usar um S, 3 P's e um D, você forma 5 orbitais do tipo sp3d. Esses 5 orbitais sp3d são todos iguais. Dizemos que eles são degenerados, que eles têm a mesma energia, essa palavra é importante, tá? E os 5 vão apontar e vão se sobrepor aos 5 orbitais p de cada átomo de cloro. Beleza? Formando o PCl5, tá bom? E se você tiver que formar mais ligações, ou seja, expandir ainda mais o octeto, você vai utilizando outros orbitais D. Em casos raríssimos, pode acontecer de você hibridizar e utilizar orbitais F, tá bom? Mas isso é muito fora do escopo da ementa aqui para um curso de Química Inorgânica 1, de um curso de graduação. Então, se você tiver interesse, a gente conversa um pouco à parte sobre isso, tá bom? Galera, foi isso então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,
deixa nos comentários do vídeo ou manda um salve pra gente lá no atendimento, tá bom? Não deixe de comparecer. Muito obrigado para quem apreciou isso aqui e um grande abraço. Valeu, galera. Até mais.